Olá, seguidores do canal Opine. Olha eu aqui, Josialdo, com meu eterno companheiro, né? Tassis, o nosso editor, escritor, roteirista. Porra, tudo isso? Eu também sou o cara que apresenta o canal com ele. Ah, bom. Vamos sim, Não, a Semana da Nostalgia? Não é Semana de Nostalgia, ao mesmo tempo é porque tem duas animações com este mesmo nome que vocês estão vendo aqui. E uma é de 2007 e a outra de 2018. Como assim? Tô entendendo nada. Ele assistiu a animação de 2007 pensando que era esta. Se você já chegou aqui, já dá um like aí, ajuda bastante o nosso canal. Aproveita também, se inscreve, porque a gente vai vir falar sobre algumas outras animações. Espero com o nome correto, né? Sim. E se Certo. você assistiu ambas as animações, comenta aqui embaixo o que você achou delas. É a briga do velho com o novo, ele tá com o novo. Vai, tá com o novinho, tá com o novinho. E aproveita, se você assistiu, comenta e ativa o sininho também pra ficar notificado quando a gente sai conteúdo, né, Tassi? Com certeza, porque se você não ativar o sininho, você vai passar batido. O YouTube não vai te avisar nada quando o Opine lançar conteúdo novo e você vai ficar sem saber e pensando que o Opine não tá lançando nada. Isso, e após o recado dado, Puxa essa vinheta. análise da morte do Super-Homem, que era pra ser de 2018, mas como eu assisti o errado, né, moço? É eu que pergunto, monstro. Como assistiu errado, a gente vai fazer um paralelo entre o de 2007, que é a primeira animação da DC, que a gente tinha obrigação de vir aqui falar, Sim, sim. mas não falamos. Mas é como ele disse, realmente, como ele disse, são muitas animações da DC. A gente acabou dando uma ênfase no DC Animated Movie Universe, o que muito Josialdo gosta de falar, o Decamus. Decamos. Né? Então, enfim, a gente acabou dando essa ênfase maior ao DC Animated Movie Universe e acabou lá de trás, lá o começo das animações da DC em 2007, acabou passando batido e tem muita coisa lá pra trás que a gente vai ter que resgatar. Uma delas é o que a gente vai falar hoje, a morte do Superman, porque teve duas animações, uma de 2007, que é a que começou tudo, e a de 2018, que ela pega a versão dos 952 dessa mesma história e dá uma nova roupagem, saiu em quadrinhos, veio para a animação e a DC tratou de retratar essa história outra vez e aqui estamos para falar das duas ao mesmo tempo. Vai ser um 2 em 1, né, gente? Em ambas as histórias a gente vai lidar com o Superman no papel de Clark Kent, com aquele conflito interno, se conta ou não conta para Lois Lane, se tá naquela de eu envolvo ela na minha identidade como Superman, exponho ela a perigos, exponho ela a coisas desnecessárias, como os vilões acabarem sabendo que ela sabe quem eu sou, e aí vou acabar colocando ela no perigo que não precisava. Fica aquele conflito interno, sabe como Aquele conflito Peter Parker, né? Bem isso, bem isso. Bem conflito Homem-Aranha, certo? Se eu expor minha identidade, meus parentes próximos vão saber, assim, tudo bem que o Super-Homem, a identidade dele, ele não usa máscara. Ele não usa máscara, ele usa um óculos para distinguir. Mas aí é que está, ele se esconde atrás de personas diferentes. Mas é só um óculos, Lois Lane é cega, ela não vê. Ela não é cega, ela é a maior investigadora. Justamente. Não se esquece. Acontece que como é que é uma das coisas que essa animação, tanto essa quanto a outra, ela desmistifica, né? Como Sim. é que o Clark Kent consegue ocultar sua identidade através de um mísero óculos, né? Ele mostra isso, né? Isso é na primeira animação lá de 2007. Isso vem tirado lá do filme do Superman. O filme lá de 77, Filme do que tem Christopher Reeve, exato, que tem a famosa cena, né, do Christopher Reeve, ele tirando o óculos e decidindo contar pra Lois Lane, depois ele volta atrás, né, ele Cara, não... aquela cena... Que ele muda, né, ele muda, assim, até a postura. Sim. Velho, muda, velho, o olhar dele. Aquilo ali desmistificou tanto essa ideia de absurdo do óculos do Super-Homem, que quase conversa sobre isso. Eu tô falando de zoeira, claro, mas a própria atuação do ator, ele conseguiu passar o que é ser um Clark Kent e o que é ser um Super-Homem. Exato. E que a animação de 2018, ela se inspira muito nessa cena, na cena do restaurante,
né, que o Clark e a Lois Lane tá lá conversando, e o Clark decide contar a verdade pra Lois Lane, e ele meio que faz de novo, né, ele tira o óculos, né, e ele fala, olhe para mim, você vai me reconhecer, e ela finalmente cai, né, feito uma bomba na cabeça dela, assim, cai a ficha, e ela percebe que ele esteve ali, né, o Superman esteve ali com ela esse tempo todo, e ela nunca se apercebeu, porque a persona do Clark Kent é totalmente diferente do eu dele, Superman, né? São duas pessoas totalmente diferentes, trejeitos diferentes, forma de falar diferente, então ela nunca ligou uma coisa com a outra, mesmo ele tendo somente a diferença primais, talvez seja só o óculos, né? Então ela finalmente cai em si e vê quem está diante dela. Diferente da de 2007, onde ela liga os fatos, como um bom investigador que ela é, né? Ela liga os fatos após a morte dele. Ela percebe que o Clark não voltou, porque ele havia ido para o Afeganistão, né? E ela dá uma desculpa pro Perry sobre que ele pode ter morrido lá. O Perry também diz para ela, né, que o Afeganistão é um lugar muito perigoso, ele não pode ter sobrevivido. Aí ela liga os fatos e vai tirar a conclusão indo falar com a mãe dele. Indo falar. A grandiosa Martha Kent. É, a Martha. Martha. Não, para com isso. E também tem a questão da fidelização, que eu acredito que o de 2018 seja bem mais fiel. Sim. Porque meu amigo de 2007, cara, os quadrinhos é uma embolação. E a de 2007. E a de 2007, ela é totalmente baseada nos quadrinhos da década de 90, da morte do Superman, né? Daí eles ter essa embolação no meio de campo, porque os quadrinhos realmente, eles tinham muita coisa entremeada ali. Era a série principal, as 4 edições da série principal, da morte do Superman, e muitos tains, muitas histórias, assim, ó, enrameadas dos outros quadrinhos que estavam acontecendo em paralelo. E aí a animação 2007 vai pegando um pedaço de um, um pedaço de outro, um pedaço de outro, um pedaço de outro. Eles montam uma coxa de retalho. Uma coxa de retalho. Uma coxa de retalho da saga dos quadrinhos, né? Não é fiel? É, mas assim, enxugou muita coisa. A versão resumida e animada dos quadrinhos. Outra coisa também, Tassi, que tem é o Apocalipse em si, né? Na de 2007, o Apocalipse ele ocupa pelo menos metade da animação. Sim. Porque a animação curta. Nesse a gente tem um embate maior. Você tem a trajetória do Apocalipse, o rastro de destruição que ele vai deixando, os heróis que ele vai enfrentando, que na de 2007 não tem. Já é ele chegando em Metrópolis e o cacete comendo já. Ele já explodindo. Ele é encontrado pela LexCorp, né? Exato. Embaixo, no subterrâneo, na nave. Essa é a grande diferença da versão do 952 da morte do Superman e a versão original da década de 90. A LexCorp é quem acha o Apocalipse. Quem acha eles. E outra coisa também, né? Ele já sai, a gente sabe que o Apocalipse é um kryptoniano. Sim. Um experimento kryptoniano. Isso não é retratado na 2007. Como eu disse, eles enxugaram muito para evitar muita complicação. Entendeu? Lá, ele não diz isso. Ele diz apenas que ele foi uma máquina criada para ser o soldado perfeito e destruir tudo. Exato. E uma coisa que a animação não conta, né? Aqui vai um easter egg para vocês. Uma animação, ambas as animações ela não conta. O pai do Superman, né, o Jor-El, foi um dos pesquisadores a redescobrir o Apocalipse. Né? O Apocalipse ele vem desde a antiguidade de Krypton. Ele não é de agora, ele vem desde a antiguidade de Krypton, quando os kryptonianos ainda eram uma raça de conquistadores. Né? E depois deixaram essa prática para se tornar uma raça de cientistas. Né? Então o Jor-El foi um dos que encontrou, né, o Apocalipse. Então vem desde a época do pai do Superman, né? O Apocalipse já está aí desde a época do pai do Superman. E isso é mostrado mais nessa animação atual. Na antiga eles cortam isso para, como eu disse, para tornar a animação mais simples, fluir melhor. A questão do Apocalipse, ela termina na metade, na de 2007 ela termina na metade da animação. E depois entra a parte conspiracional da LexCorp, né? O sonho de Lex Luthor que ele queria, né?
o sonho dele, né? Fazer um super-homem a sua própria Imagem e ideologia. semelhança, né? Imagem Não, semelhança. ele não era careca. Não era careca, mas ele queria um Superman dele, feito por ele, controlado por ele. Controlado, isso na 2007 é bem apresentada. Ele ressuscita o super-homem, o clone, né? Clona ele. Ele fez o que Darkseid fez em Guerra de Apocalipse. Inclusive, a gente tem Aqui, ó. Guerra de Apocalipse. E já que estamos falando de referências, a de 2018, diferente um pouco da de 2007, ela traz uma gama de referências e easter eggs dos quadrinhos. Que coisa linda. Ele traz de volta o investigador Dan Turpin e a capitã Meg Sawyer, grandes amigos da polícia do Superman, desde sempre das histórias do Superman. Isso é uma grata surpresa, né? Porque, assim, a pessoa acha que Superman não tem aqueles personagens que orbitam dentro. Nos quadrinhos eles são mais característicos, mas quem vem de animações, fora a animação do Bruce Timm, óbvio, né? O Superman do Timmverso, que tem esse pessoal sempre lá, presente, né? O Bruce Timm sempre procurou trazer esses coadjuvantes, vamos dizer assim, né? Esses coadjuvantes do Superman. Sim, dá espaço a ele, né? Porque assim, mas os filmes e algumas animações de Super-Homem tratam ele como ser único. Só que ele tá num mundo, ele tem pessoas próximas dele, tem pessoas que ajudam na investigação, e tem pessoas que orientam. Entendeu? Exato. Então, eu acho isso é uma parte muito legal que essa animação de 2018 traz, é o resgate desses personagens, né? E que felicidade a minha de ver de novo o Bibo Bibovski lá, cara. Bibo é muito bom, cara. Verdade. O grande amigão do Superman, né? O Bibo sempre esteve lá na história de Superman, lá é uma meio que tiete do Superman lá, e essa animação da minha... É isso aí. Tá lá com o fofo. Meu Deus. O Bibo sempre esteve lá presente nas histórias do Superman. Aí então a animação de 2018 trouxe ele de volta, né? Aí pra gente, né? E o As de Paus, né? Ace of Clubs, que é o restaurante do Bibo aí. E uma das coisas bem interessantes, né? Ele no 2007 tem um extra, né? Porque eles emendaram a história toda. Você tem um embate entre os dois Super-Homens, né? Clone e o Super-Homem normal. Sim. Uma coisa que nessa dos Apocalipse tem um embate? Não. A de 2018 não traz. Isso ficou pro próximo filme, que é o Reino do Superman, que a gente tem aqui também, ó. Um dos primeiros que a gente fez. É uma coisa muito boa, por sinal, dessa versão de 2018, que ela ligou, né, os dois filmes e também as duas histórias, que aí já é uma releitura da história que veio seguinte à morte do Superman, que é Funeral para um Amigo e Reino do Superman. Eles ligaram as duas histórias aí em dois filmes, né? O que fica bem melhor de você assistir, bem melhor de você entender, inclusive as consequências, né? Consequências da morte do Superman. Que não tem muito na de 2007. O Superman morre, Metrópolis chora, você não vê super-herói nenhum. Tem o funeral, né? Tem a cena do funeral. É um funeral rápido, é uma coisa bem rápida, e depois ele aparece o clone. É uma coisa bem, bem rápida mesmo. É uma das coisas interessantes na de 2007 é o tempo dela, né? Ela é uma animação curta, tem 1h17 apenas, então muita coisa foi emendada, entendeu? Você tem um embate do Super-Homem contra ele mesmo, ele não estando 100%, porque lá na animação de 2007, o Super-Homem ele ressuscita por ele mesmo, a regeneração dele revive ele, as células dele revivem ele, tá? É o que o Erradicador diz para ele, suas células acordaram você, elas estavam inertes e acordaram devido à luz solar. Basicamente, o anterior dos 952 era imortal. Mas alguma coisa? Basicamente, essa é a nossa abordagem e a nossa visão das duas animações da morte do Superman. Dobradinha do Super-Homem. Dobradinha, um 2 em 1 aí do Opine, mais um 2 em 1 do Opine aí tá trazendo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, principalmente da gente ter falado bastante dessas duas animações. Um beijo do Opine. Beijo do Opine. Vida longa e próspera. Vida longa e para o alto. E avante. Ninguém faz bagunça na minha cidade e sai impune depois disso. Damn.